E quando a gente pisca, dia quarta-feira, dia de quarta séries, aqui no canal Ler até Amanhecer, eu sou a Joyce Rodrigues e sejam todos muito bem-vindos. Bebês, negócio é o seguinte, há 2 anos atrás eu fiz o caso Daniela Pérez, o caso com as informações que se tinham na época e eu achei maravilhoso, principalmente a fala, né, da Glória Pérez no começo, que diz o seguinte: eu estou tendo agora a oportunidade, 30 anos depois, de contar o que de fato aconteceu. Me emocionei bastante com essa série, mas muito mesmo, e a dor da Glória, a dor do Raul, ela é palpável. Positivem esse vídeo se vocês já assistiram a série, se não assistiram a série, se estão aqui porque querem ouvir o que eu tenho para dizer, então já positiva isso aqui, também se inscreva no canal. E se puderem, me sigam no Instagram, @JoyceRodriguesOficial, porque por lá vocês são notificados todas as vezes em que eu posto vídeo, tá? Uma vez que a gente nunca tem muito controle, né, sobre quem é notificado ou não na plataforma. E também vai ter um adendozinho no final, um adendo sério, tá? Então peço para vocês que fiquem bem até o final. Agora eu vou chamar a vinheta. Penny e Jack, vinheta. Não vou mencionar todos os atores, eu vou mencionando os atores de acordo, né, com a narrativa, até porque eu não tô aqui para contar a série. A série precisa ser assistida, mas eu vou tentar passar o maior número de informações possíveis que tem na série, de coisas novas que se tem na série. Vamos começar, porque a narrativa fala justamente, Glória Pérez está falando justamente disso, né, que ela precisou de 30 anos para poder contar essa história como realmente aconteceu e tirar todas as impressões erradas que sempre incomodaram ela na mídia. E eu acho fantástico porque, assim, além de ter, né, todos os atores que estavam participando da novela na época, que era escrita na época por Glória Pérez, não era dirigida por Glória Pérez, mas era escrita por Glória Pérez, estavam ali, né, algumas pessoas ainda, vimos a Cláudia Raia, quanta amizade existe entre essas pessoas e como a Daniela era uma pessoa maravilhosa com os amigos e também com o marido dela, que é o Raul Gazola. Então ali, por meio de fotos, né, coisas visuais e também o próprio depoimento do Raul, a gente vai conhecendo um pouco da história. E também vai conhecendo um pouco também pela visão, né, da mãe, que é a Glória. Então nessa hora, ela para mim é só a Glória, porque afinal de contas mães são mães. Então ela começa a dizer como ela, né, ela acabou perdendo o seu último dia, um último dia que ela poderia ter passado com a Daniela, porque ela estava, né, ali toda atarefada com o trabalho dela, escrevendo os últimos episódios da novela para poder aproveitar o final do ano. Porque lembrando, o que aconteceu dia 28 de dezembro, era perto do Ano Novo, já tinha passado o Natal. E aí ela conta que Daniela, na verdade, tinha ido ao apartamento dela, as duas tinham conversado, porque Daniela queria comprar um carro, né? E o carro era uma dívida feita em dólar em 1992. E ela já estava pagando esse carro, mas a mãe foi lá, né, convencida pela filha e cedeu, né, $6.000, adiantou para ela $6.000 e ela disse que ela conseguiria sim pagar o carro e sai do apartamento, né, da mãe com esses $6.000. A mãe poderia ter almoçado com ela, ficado um pouco mais com ela, mas a mãe estava atarefada e não conseguiu passar esses últimos momentos com ela, porque depois disso, o que vai acontecer? Vai acontecer o dia seguinte, e o dia seguinte não vai terminar para Daniela Pérez, essa é a verdade. Então, o que acontece? Ela sai da casa da mãe com $6.000 dentro da pochete, que seria para poder fazer o adiantamento do carro dela, um carro importado que ela queria comprar. Tudo bem, depois disso ela comenta, né, conversa ali com uma amiga e também parece que uma pessoa que dirigiu um pouco a carreira dela, diz o seguinte: bom, eu estou aqui com o dinheiro, e essa pessoa diz para ela, olha, você vá na concessionária, você ajeite logo isso, porque é perigoso você ficar andando pelo Rio aqui com $6.000, é uma quantia muito alta, né? A gente pensa nisso, imagina só isso em 1992, né? E aí ela pega e fala que vai resolver, só que não resolve. Ela era recém-casada com o Raul Gazola, tinha pouco tempo que eles tinham casado, tinha 2 anos, o Raul era um pouco mais velho do que ela. Quando ela se casa com o Raul Gazola, ela tinha 19 anos, Raul tinha em torno de 28 anos, e aí o Raul fala que quando eles casaram, eles moravam num apartamento, depois que se casaram, e também, né, tinham ali metas para ter filhos. Obviamente não aconteceria naquele momento, porque ela estava engatilhando ali uma novela atrás da outra, e ela também estava participando da novela de Corpo e Alma, que foi justamente o local onde ela encontrou o seu algoz, que foi Guilherme de Pádua. Então, lá eles faziam um par romântico, Guilherme de Pádua é sempre, né, a terceira peça do jogo amoroso das novelas globais, porque, na verdade, o relacionamento ali era entre ela, né, entre
a Daniela Pérez e entre o Fábio Assunção, e que depois, obviamente, as pessoas torciam para isso, às vezes torciam para ela ir para o Bira e assim sucessivamente. E Guilherme de Pádua, assim como eu já tinha contado lá no primeiro vídeo, eu conto mais sobre a vida dele, os lugares que ele passou. É falado dessa sedução toda que o Guilherme tinha e que ele era um ator que, né, em 1987 começou a trabalhar no teatro e tal. Só que o Raul Gazola, ele menciona o seguinte, né, do poder de sedução que ele tinha com homens e mulheres. E, na verdade, isso é corroborado com os locais em que ele trabalhou e o tipo de trabalho que ele fazia. Isso eu explico no primeiro vídeo. E aí vocês tirem as conclusões de vocês, porque essa é sempre a intenção, que vocês possam pensar. E aí, o que acontece? Quando ele entra, ele fala dessa sedução toda, e a mulher dele, a Paula Tomás, que vai também ser uma pessoa que vai acabar envolvida em tudo que vai acontecer, tinha muitos ciúmes da Daniela Pérez. Daniela Pérez era conhecida como uma das atrizes mais bonitas do Brasil, chamava muita atenção. Naquela época as pessoas assistiam novela da Globo assim, de uma forma como hoje as pessoas não largam o seu celular, as pessoas chegavam em casa ligando a televisão. Então uma novela das 8, gente, era assim quase um evento, todo mundo ia para casa para assistir a novela. E a questão é o seguinte, todo mundo, né, já tava com aquela coisa toda, Daniela Pérez, e aí o que acontece é, quem escrevia a novela era a mãe dela, ela casada com o Raul, os dois apaixonados e tudo certo. Então na manhã do dia 28, o que ela vai fazer? Ela estava em posse dos $6.000, porque depois ela não podia, né, ficar andando com aquele dinheiro, mas ela estava em posse dos $6.000 que pegou com a mãe. Quando eles casaram, o Raul, ele tinha uma moto e tinha um carro, então ele deixava o carro com Daniela e usava a moto. Os dois gravavam novelas, porém em lugares diferentes. Ele gravava em um local e ela gravava em outro, ela gravava na Taikon. Quando ela chega na Taikon, ela gravaria as últimas cenas com o ator, ali, últimas cenas entre aspas, porque ninguém nem sabia o destino da novela, porque terminaria-se o relacionamento que ela tinha engatilhado com Bira, né, a personagem Yasmin, que era interpretada por ela, e o Bira, que era interpretado pelo Guilherme de Pádua. E os dois teriam um rompimento e ela parece que ali teria, né, esse rompimento para que depois, ao seu final, quem sabe, ela pudesse ficar com o Fábio Assunção. E aí o que aconteceu foi que todo mundo já sabia disso, porque tinha saído nas revistas que na época tinha da novela. Então é muito engraçado porque assim, é uma parte também importante, né? A quantidade de revistas que se tinham sobre as novelas, aquilo era acompanhado de uma forma assim quase religiosa. As pessoas iam atrás dessas revistas para saber uma palhinha do próximo episódio. E já tinha sido noticiado, né, segundo a própria Cristiane Oliveira, que os dois terminariam. Então as pessoas já estavam esperando por essa cena. E a cena foi gravada. Só que naquele dia, Guilherme de Pádua estava muito nervoso, mandou 3 bilhetes para ela, né, para Daniela Pérez e tal. E a Daniela estava tentando evitar ele. E pessoas que estavam ao redor chegaram a dizer, inclusive, que ele, depois da gravação das últimas cenas, ele estava chorando de verdade. Um pouco antes e um pouco depois também. Então ele estava muito, mas muito nervoso por não conseguir continuar ali sendo o par romântico dela, porque isso trouxe para ele um holofote diferente. Ele era um ator que chamava atenção na época, porque era considerado um ator bonito, porém ele estava, né, contracenando com uma das atrizes que eram mais requisitadas na época. Então tudo isso para ele era muito importante. Nessa época ele mantinha um relacionamento com a Paula Tomás, que ele era casado, ela estava grávida de 4 meses e era extremamente ciumenta. E ainda há quem diga que ela odiava mesmo a Daniela Pérez. E aí, vamos lá, vamos tentar entender como é que essas coisas aconteceram. Então, a Glória, ela conta, né, que passou por esse momento quando ela dá os $6.000 para a filha, não ficou o dia com a filha. E aí, no dia que é um grande arrependimento dela. E o Raul, ele fala que os dois eram recém-casados, que, né, então os dois acordam de manhã, tomam café, dão aquela namorada boa e ela vai trabalhar. E ela não volta para casa. Eles teriam um ensaio marcado, um ensaio de dança, tá? Ela gostava muito de dançar e eles tinham ali uma peça que eles estavam ensaiando. E o Raul percebe que ela não chegou em casa. E ele diz, ela não era assim, ela não ia sumir sem avisar, sem nada. Então eu já comecei a ficar preocupado, falei com a Glória e foi falando com algumas pessoas, né, que poderiam ali saber onde Daniela estava. Nesse momento ele pega a moto dele e começa a fazer todo o trajeto até a Taikon.
não encontra nada nem ninguém. Ele tem informação de que ela teria saído junto com uma atriz que fazia parte da novela e com o Guilherme de Pádua. E depois ninguém viu mais nada. Ele volta para o apartamento, porque ele fala, bom, pode ter furado um pneu, pode ter acontecido alguma coisa, de repente se resolveu, eu vou voltar para casa. Só que é nesse momento que ele decide ir para casa da Glória e fala para Glória, olha, Glória, eu não tô conseguindo achar a Dani e já falei com algumas pessoas, ninguém sabe onde a Dani tá. Nesse momento a Glória liga para algumas pessoas que também não têm informações dela e liga para o Guilherme de Pádua. Ela liga e o Guilherme diz, não, nós saímos sim. Ela diz, olha, você tem alguma ideia de onde ela tá? Ele diz, não, não tenho a menor ideia. E dá a informação de que ela teria saído e na saída teria sido parada ali para tirar fotos ali com alguns fãs. Para ela, naquele momento, e também para a amiga que sabia que ela estava, né, com dinheiro, eles acharam que poderia ter sido um sequestro. Porque o que acontece? O medo era muito grande porque naquela época parece que estava tendo uma onda de sequestros, pelo menos é o que ela relata. E ela fica um pouco preocupada, mas a preocupação ela vai se intensificando a cada minuto porque as coisas começam a acontecer. É mais ou menos nessa hora que um advogado que também era empresário e estava visitando a mãe e também a filha dele com os netos, ele sai da casa da mãe e vai para a casa da filha e passa pela Avenida das Américas, indo para esse condomínio onde a filha morava. Ele estava em companhia dos netos e ele percebe 2 carros parados, um Santana e um Escort. E o carro do Raul era um Escort, que estava com a Daniela. Então, ele não sabia nem que Daniela estava sumida, não sabia de absolutamente nada, mas os moradores já tinham sido avisados que tinha acontecido um assalto naquela região. Então, os moradores estavam meio, né, de sobreaviso. Se vocês virem alguma coisa estranha, vocês relatem para a polícia e essas coisas. E quando ele passa e vê aqueles 2 carros estranhamente parados num local que depois a gente vai ficar sabendo que era conhecido como um local de desova, eu acho que vocês sabem o que é isso, ele fica um pouco preocupado e ele quer anotar as placas. Só que ele tenta levar os netos para casa primeiro e avisa ali o cara do condomínio, avisa as pessoas ao redor, olha, eu vi 2 carros e tal, aquela coisa mesmo, né, de morador. E aí ele decide que ele vai voltar para anotar as placas. E nesse momento ele vai, né, com um funcionário da casa da filha dele e eles conseguem anotar as placas. Nessa hora ele também consegue ter o vislumbre de um homem que ele não consegue identificar, né, na hora, mas ele sabe que é um homem, mas a mulher que estava no banco do carona, ele consegue ver bem o rosto, as feições do rosto, um rosto redondo e tal. Então ele anota a placa, ele vai de um lado para anotar, né, de uma placa, faz a volta e vai pelo outro lado para anotar a outra placa. E ele guarda essas placas e avisa, né, para o pessoal, bom, eu acho que não tem nada, eu vi um casal que provavelmente chegaram com 2 carros e acabaram, né, se encontrando, ficando ambos em um carro só. Ele achou que eles estavam namorando, tá? O síndico achou aquilo um pouco estranho e vai olhar. Quando ele vai olhar, ele vê que só tem um carro, né, ele vê que só tem um Escort. E ali ele fica já um pouco preocupado e guarda essa informação com ele. Só que acontece o seguinte, ele parece que relatou isso para um policial. E esse policial ficou de averiguar. Então a gente tem que prestar atenção porque isso está acontecendo simultaneamente enquanto Glória, Raul, os amigos, a gente vê o Eric Johnson, o Fábio Assunção, Maurício Matar, tinha também o Frota, estava lá também, as pessoas estavam procurando pela Daniela, todo mundo ali estava tentando achar a menina, e também o irmão dela, que, né, estava ali meio que perdido com aquela situação toda, e o Raul tinha quase certeza, assim como também a amiga dela, de que aquilo poderia ter sido um sequestro, e ele diz para Glória, eu tenho certeza, a Dani foi sequestrada, né? Então, aquilo fica muito tenso. É nesse momento que ele volta para o apartamento dele, ele já estava muito, né, descontrolado, já estava andando com o carro da Glória Pérez, porque ele estava de moto, ele ficou com medo de continuar de moto, estava muito nervoso. E quando ele chega no apartamento do casal, o porteiro fala para ele, olha, teve um policial por aqui e falou para você ir até a delegacia. Quando chega na delegacia, ele já, né, chega com essa atriz, que parece que era a mãe dela na novela e tal, e os dois vão juntos na delegacia. Quando chega na delegacia, o delegado diz assim, olha, encontramos o carro da sua mulher. Ele fica extremamente, né, nervoso, como assim? Mas ela tá bem? Ela tá onde? Ela tá aqui? E o policial não consegue dizer muita coisa, diz pra ele não. E aí nessa hora ele fala,
você é quem? Ele falou, sou marido dela, e a outra diz, eu sou mãe dela, mas sou mãe dela na novela. E aí ele fala assim, vem cá, vamos conversar. Nesse momento ele conversa alguma coisa, o Raul fica um pouco nervoso porque não falou nada pra ele estava um pouco angustiado. Nessa hora ela sai, né, essa atriz sai e ela diz pro Raul, olha, a gente perdeu a Dani, né, e a Dani se foi e ele não consegue entender muito bem, só que como tinham encontrado o carro, ele imaginou um acidente. Então ele começa a perguntar sobre o carro, ele fala, mas que estado tá o carro capotou? O que aconteceu, né? Foi um assalto? E começam a vir perguntas. Ele já tinha entendido mais ou menos que ela não estava mais viva, porém ele imaginou um assalto ou algum acidente muito sério na rodovia. Só que o policial diz não, começa a negar, não, e ele começa a ficar desesperado. O que aconteceu então? E aí é nesse momento que entra o tio. O tio era um médico, o tio da Daniela era um médico, escuta toda aquela situação, não chega aí à delegacia, não chega a fazer nada. Ele tenta ir um pouco na frente, de repente, para amortecer, né, uma notícia que talvez ele já tivesse ali esperando. Porque o que acontece? É reportado que tem um policial, tá, num trecho ali, né, daquele local totalmente escuro, né, para dentro do mato. O lugar era tão perigoso que, para vocês terem uma ideia, eles contam que um policial ficou, né, para fazer guarda esperando a viatura, e o policial estava assim, né, com a sua arma. Só que o policial ficou com medo de ficar exposto ali, então o policial vai para o mato. E é nesse momento que ele vai para o mato que ele acaba encontrando a Daniela. E ele passa para a polícia que um corpo foi encontrado. Só que ninguém sabia que era da Daniela e ele também não conseguiu reconhecê-la. E uma coisa que a Glória fala que é muito interessante é o seguinte, ela diz assim, que quando ela estava indo para o local, ela comenta, né, com um rapaz que estava com ela, o seguinte, não é a Daniela. Porque se fosse a Daniela, as pessoas saberiam, não teria dúvidas, todo mundo conhece a Daniela. Só que ela não imaginava quão diferente a Daniela estava naquele lugar. E aí, nesse momento, eles, né, têm a notícia de que tinham encontrado uma pessoa naquela região. O tio se adianta, vai na frente. E assim que o tio desce do carro, o tio tropeça numa chave. E fala pro policial, aqui tem uma chave. Só que ele acaba ficando muito desnorteado, porque na hora que ele olha, ele vê a Daniela. E aí ele é médico, ele percebe que ela estava sem vida. Então, nessa hora, o choque foi muito grande e precisava falar para as pessoas, olha, é Daniela. Ele falou para o policial, olha, vem aqui, né, tem uma pessoa da família que está desaparecida, a gente está procurando, eu quero saber se não é essa moça. Então ali ele já sabia que era, só que nessa hora já estava todo mundo meio que indo para o local, foi quase tudo muito rápido. Chega o delegado Cidade chega a Glória Pérez, chegam as pessoas, chegam os amigos, as pessoas que estavam procurando, perícia, desconhecidos, várias pessoas começam, né, a encher o lugar. A cena, de fato, não era uma cena que é fácil de descrever, porque a gente sabe que foram muitos golpes e houve ali um momento em que alguém ali mencionou que o coração dela podia já estar quase exposto de tantos golpes ali na região do coração. E é nesse momento que, né, a Glória ela fala que ela tinha certeza que aqueles golpes eram para ela. E é muito engraçado que, assim, no meio de tudo isso, as pessoas elas entram numa incredulidade muito grande. Então, é bem a vida como acontece mesmo. Eles, quando encontram ela, o próprio Raul diz, não é ela. E depois ele diz, não é ela sim, só que é ela sem vida. Que é muito diferente dela com vida. Então, realmente a pessoa fica muito diferente quando ela perde a vida. Então, tudo isso é colocado. E a dor dessas pessoas é mostrada o tempo todo, dos amigos, da família, do Raul. E muita coisa também começa a acontecer a partir de agora, que é quando eles vão começar a tentar entender o que aconteceu. Por quê? Porque a Glória diz o seguinte pro delegado de cidade, mas o que aconteceu, né? E o delegado de cidade diz, foi faca. Tudo bem, e aí ela diz que alguém fez, né? Então vamos lá. E ela começa, bom, você já olhou, viu as bolsas dela? Ela tava com uma quantidade de dinheiro, parece que eles acabaram levantando ali o porta-malas do carro dela e tinham bolsas, tinham coisas ali. E também teriam que ter 3 bilhetes que o Guilherme de Pádua, ele tinha escrito para a Daniela naquele dia durante as gravações. Ele importunou muito a Daniela naquele dia. Então, o que aconteceu? Eles fotografam. Só que no dia seguinte, eles já sabiam que tinha sido o Guilherme de Pádua, por quê? Durante a noite, as diligências começaram. Então, eles já tinham, né? A Daniela sabia que era a Daniela, teve o reconhecimento. E aí, eles procuram o advogado que tinha anotado as placas. Vão até a casa dele e tomam um depoimento dele lá.
e ele dá as primeiras ali, impressões visuais das pessoas que ele acabou vendo no local. E ele fala que se tratava de um Santana e de um escorte era um Santana azul. Quem tinha um Santana azul? Guilherme de Pádua, só que ele anotou as placas. E aí não tinha muito jeito. Só que o Guilherme de Pádua, ele tinha premeditado essa situação toda. E quando ele vai para Taikon, ele tinha mudado, né, a placa dele de L para O. Né, no começo da placa, ele mudou a letra da placa. Então, no livro de entradas e saídas de veículos, a placa dele tá como... O Santana dele tá de LM 1115, OM 1115. E o delegado, rapidamente, junto com o investigador, percebe que aquilo ali foi fraudado, que aquilo era o mesmo carro, porque era um escort, a descrição era a mesma, porém ele estava com a letra modificada. Então já se percebe ali uma adulteração de placa. E eles tinham como confirmar isso aí, tinham como comparar, porque o advogado anotou as placas dos carros que ele havia visto ali. E aí o que acontece? Eles também determinam que uma das placas que o advogado tinha anotado teria sido do carro de Daniela, que foi encontrado no local. Então, mesmo durante a noite, eles já tinham mais ou menos uma ideia de quem eles estavam procurando, que era o Guilherme de Pádua. O delegado Cidade vai com Glória Pérez para a delegacia, começa, né, a conversar com ela, e nesse momento ele pega uma lista e começa, né, a olhar todos os atores da novela, e quando chega Guilherme de Pádua, ele faz Guilherme de Pádua e bate o lápis. Nesse momento a Glória fica pensativa, fala, do que você tá falando? E ele diz, olha, vamos fazer o seguinte, você finge, tá, que você não vê essa cena, que você não tem nem ideia que pode ter sido o Guilherme de Pádua, porque eu preciso pegá-lo em flagrante. Lembra que eu sempre comento com vocês que não existe, né? Você não pode entrar, fazer uma busca de uma pessoa. Aconteceu isso no caso agora que eu fiz do Henry. Você não pode entrar na casa de uma pessoa sob custódia policial antes das 6 da manhã. Então eles precisavam que o dia amanhecesse para fazer isso com o Guilherme de Pádua. Só que a Glória já sabia e já ia começar a preparar o enterro. Então isso foi uma coisa muito difícil. Por quê? No momento que eles começam a procurar o enterro, ela não contou para ninguém, ela ficou quieta e começou a fazer tudo que precisava para se montar o enterro. Monta-se um enterro de grande repercussão, as pessoas começam a ir em massa, né, para o local. Existiam momentos ali, eles, né, foram contando que existiram momentos que parecia que o local ia cair com o peso das pessoas, a coisa saiu de controle e tiveram que dar uma acelerada no processo, porque senão, gente, a coisa podia mesmo acabar com alguém se machucando. A coisa estava muito séria e não dava para conter as pessoas. Então eles acabam descendo o caixão de Daniela, desce a sepultura um pouco antes do tempo, Raul desesperado, super jovem. Cara, muito difícil contar essa história, muito difícil, dá arrepio, dá vontade de chorar, é difícil mesmo, mas vamos lá. Eles rezam ali a Ave Maria em uníssono e é lindo, gente, é emocionante demais. E as pessoas querem justiça, as pessoas já sabem que alguém fez quanto, as pessoas já estavam buscando justiça. Só que nesse momento, um pouco antes, né, disso tudo acontecer, uma das pessoas que estavam ali ao redor, que trabalhavam junto com o Guilherme, porque o Guilherme foi até a delegacia, né, inclusive, e disse que ele queria ser avisado do enterro, porque ele estava muito chocado com tudo que aconteceu. Ele consolou o Raul Gazola, ele ficou do lado da mãe. E isso é uma coisa que o Raul nos perdoa até hoje, de ter aceitado aquele abraço, por mais que ele tenha encostado, né, o Guilherme de Pádua na parede e falado, cara, me conta quem eram esses fãs, porque até então ele pensava que alguém poderia ter feito isso, mas nunca imaginou que seria o Guilherme de Pádua. Só que ele também menciona que os dois nunca foram amigos, então o que ele quis dizer foi, eu abracei, estava fragilizado, mas não tinha essa consideração com ele, porque nós não éramos amigos. Então tudo bem, passou aquilo, e essa amiga fala assim pra Glória, Glória, eu queria ligar pro Guilherme, para avisar para ele, né, que o enterro vai ser tal hora, né, antes de tudo começar. E a Glória diz assim, é mesmo? Ela falou, porque ele estava meio nervoso, queria saber qual era o horário, porque ele queria estar do teu lado nessa hora. E ela, lembrando do que o delegado Cidade tinha dito para ela, ela pegou uma ficha, né, na bolsa. Naquela época se usava orelhão, muita gente nem nunca viu isso, mas se usava orelhão, fichas telefônicas. Então ela dá a ficha telefônica para que ligasse para casa dele para avisar, né, que enfim, qual era o horário e como ia acontecer o velório e também o sepultamento. É nesse momento que a Glória sabe que a polícia já está na casa dele, só que no começo ele quis dar uma enrolada nas pessoas que estavam envolvidas. Ele disse o seguinte, que a noite tinha sido muito difícil, porque a polícia chega lá e fala, olha, já tinham buscado o caderno na Taikon, que provava que o carro dele
saiu junto com o dela, que estava lá, que era o carro que eles tinham encontrado, então que ele tinha fraudado também a letra, e ele teria feito isso antes de ir para Taikon, então ele já saiu com o intuito de fazer alguma coisa, senão ele não teria fraudado a primeira letra da placa do carro dele. E a polícia vira para ele e fala, vem cá, você vai prestar depoimento porque o seu nome está envolvido sim. E ele diz, eu não tenho condição de prestar depoimento porque eu tô muito abalado, eu preciso descansar. Eles disseram, não, você não vai descansar, você vai para a delegacia. E levam ele para a delegacia de fato, só que já levam com aquele ar assim, cara, a gente sabe que foi você. Então, chegando lá, o que acontece? Já tinha, a primeira pessoa que percebeu alguma coisa errada, né, com o Guilherme de Pádua na delegacia foi a Cláudia Raia. A Cláudia Raia foi chamada pelo Raul, eles eram amigos, então a Cláudia Raia chegou e o Guilherme de Pádua chegou também. Foi quando houve o abraço. E aí, o que aconteceu? Ela percebeu que ele estava unhado. E eram unhas de mulher, marcas de unhas de mulher. E ela percebeu que eram recentes, porque ainda estavam, né, ali com aparência de muito recente. Guilherme de Pádua é levado, tá? Guilherme de Pádua é levado pelos policiais até a 16ª para prestar o depoimento, porém a polícia sabia que não era só um depoimento normal. Eles já tinham alguns elementos, esperavam o laudo, né, para poder provar que tanto o depoimento do Dr. Hugo, como também a questão da placa, então tudo aquilo ia passar por uma perícia. E quando o Guilherme de Pádua chega até a delegacia, o que vai acontecer? Eles vão chegar também com esse laudo, provando que ele adulterou sim a placa dele. Ele teria adulterado essa placa antes de entrar na Taikon. Então foi uma coisa premeditada. Depois que eles provam que teve essa adulteração, o que mais vai acontecer? Eles vão fazer um exame de corpo de delito, onde vai ter pelo corpo dele várias marcas de unhas de mulher. Então é nesse momento que a conversa começa a mudar de tom. Aos poucos, eles vão conseguindo tirar do Guilherme de Pádua uma possível verdade. Qual era a versão do Guilherme de Pádua? Foi ele que fez tudo. Ele disse que ele estava tentando proteger o casamento dele, que Daniela, ele nunca teve nenhum envolvimento com Daniela, porém Daniela vivia atrás dele. Teria dito para ele que o casamento dela tinha basicamente terminado com o Raul Gazola e que ela estava tentando ali se envolver com ele porque eles eram jovens e que ela sabia que ele estava com problemas no casamento dele junto com a Paula Tomás. Só que ele disse que ele prezava muito pela família dele, ele era totalmente apaixonado pela família dele, pela mulher dele. Então ele começa a dizer que não, que antes de assumir tudo, ele defendeu a Paula Tomás, disse que a Paula Tomás teria ido ao mercado, ao shopping, tudo foi verificado e ninguém conseguiu nada que corroborasse, dizendo que aquilo era verdade, o álibi dele estava furado. Então ele só podia confessar. E ele confessa dessa forma, dizendo que a Daniela, na verdade, era uma pessoa que vivia perseguindo ele, uma perseguidora, e que depois das gravações ela teria pedido para conversar com ele, queria conversar com ele a todo custo, e ele, nessa tentativa de salvar o casamento dele, né, queria conversar com ela para ela parar com isso. Porque, afinal de contas, né, ele era um cara decente. E diz que, quando eles chegam no local, um local que, como a própria Glória fala, ninguém para conversar, porque é um local de desova, era na época um local de desova, ele para conversar e ela começa a ter um ataque histérico, começa a bater nele, chorar, e aí ele vai até o carro dele pegar um lenço para poder secar as lágrimas de Daniela. Só que nesse momento, Daniela percebe que tem uma tesoura no carro dele e ela pega essa tesoura e parte para cima dele. Na tentativa de se defender, o que ele faz é dar um mata-leão nela e assim ela desmaia porque ele acaba não medindo a força e ela cai desacordada. E para poder facilitar a respiração dela, o que ele teria feito é utilizado a tesoura para poder, né, abrir aqui na traqueia um local para que pudesse ter uma respiração em algum lugar, ele teria visto isso, só que ele percebeu que não tinha mais jeito e que ele estava sem vida. Nesse momento ele diz ter um apagão e durante esse apagão ele diz, bom, vou simular um assalto. E aí ele pega, né, desfere todos os golpes ali com a tesoura, porque é assim que ele conta, e depois ele pega a bolsa e leva a bolsa para poder simular assim um assalto, porque não sabia o que fazer. Tá? Então, primeiro ele tinha sido perseguido por Daniela. Essa segunda perda, né, da Daniela é colocada nas mídias. A mãe começa a saber, por exemplo, dessa versão na televisão. E aí todo mundo começa a cogitar a esposa dele, que é, né, então a Paula Tomás. Paula Tomás naquele dia, quando o delegado chega, ele diz o seguinte:
vamos trazer Paula Tomás presa, porque alguma coisa tem de errado. Por que ele chegou a essa conclusão? Enquanto o de Pádua dava o depoimento, segundo o delegado, né, que estava tomando o depoimento dele, onde ele estava assumindo tudo, ele dizia assim, eu posso ligar para minha mulher, ela tá grávida, eu quero falar com ela, ela tá nervosa. E o cara falava, vai, liga. E ele ligava e dizia, olha amor, tá tudo bem, eu tô segurando tudo. E aí, gente, o policial não é bobo, né? O policial virou e falou assim, não, pode buscar essa moça já vai vir presa, porque ela tem sim alguma coisa a ver. Mas ele percebeu também com o tempo que aquilo foi feito de propósito, ele já queria de um jeito mais camuflado também dividir aquela culpa. Então essa foi a versão colocada e essa versão não vai ser desmentida por muito tempo, tá? Isso é bem importante de deixar claro. E isso enfureceu o Raul, porque dizia basicamente que a mulher dele estava pulando em cima do Guilherme de Pádua, quando na verdade, né, segundo o Raul contou no documentário, todo mundo, não só o Raul, como os amigos e as amigas dela, sabiam que na verdade quem perseguia ela era o Guilherme de Pádua. Gente, é muito óbvio também o seguinte, né? São lugares assim pequenos, onde se uma coisa dessa tivesse acontecido, quando vocês perceberem ali, principalmente naquele primeiro vídeo, não tá totalmente completo, até porque informações que estamos tendo agora, só estamos tendo agora, mas assim, é dito ali qual era mais ou menos a índole de Guilherme de Pádua, como Guilherme de Pádua agia e o quanto Guilherme de Pádua estava nervoso de repente perder o papel dele como, vamos colocar assim, um dos atores principais. Então, se ele estivesse tendo um caso com Daniela Pérez, ele seria o primeiro a contar para as pessoas. Ele seria o primeiro a chantagear a Daniela em relação a isso, porque ele queria continuar sendo um dos papéis principais, o par romântico, né, de Yasmin. E não queria que isso mudasse. Então, assim, isso foi uma coisa que ele foi perturbando a Daniela com o tempo. Conforme ele foi percebendo que o papel dele poderia sair um pouco, né, do holofote, ele foi pedindo para que ela fosse conversando com a mãe dela, para que fosse colocando mais cenas entre eles. E isso já estava prejudicando o casamento dela. Aí vem a parte em que ela comenta, tá, com a amiga de trabalho o seguinte... Olha, essa coisa, né, do Guilherme de ficar me ligando o tempo todo para falar da novela tá me trazendo muita confusão no meu casamento. Isso já não tá legal, tá difícil, o Raul tá com ciúmes. Então, assim, isso é dito também no documentário. Então, a gente percebe que já tava ali, já tinha um ruído muito grande. Até que um ator jamais, né, experiente, olha aquela situação e fala para Daniela o seguinte: vem cá, Daniela, no dia da última cena, você já falou pra sua mãe que esse cara tá te perseguindo? E ela vira pra ele e diz, não, porque eu não quero que ele acabe prejudicado por minha causa. Ele diz, então se você não falar, falo eu. Só que esse dia não aconteceu, porque ela perdeu a vida naquele dia. E por algum motivo, as pessoas que estavam ao redor tinham a impressão de que seja lá o que estivesse passando pela cabeça deste moço, teria que ser naquele dia por algum motivo. Então é tudo muito estranho. E para onde tudo isso vai nos levar dentro do seriado? Eles vão mostrando, gente, todas as fases, né, que foi feito ali, desde a prisão do Guilherme de Pádua. Então, o Guilherme de Pádua dá este depoimento e fica preso. Aí entra o nome de Paula Tomás. Eles chegam até a casa de Paula Tomás e Paula Tomás está dormindo e a mãe dá a seguinte informação para os policiais: vocês não podem levá-la. Ela está grávida de 4 meses e ela dormiu à base de rezadeiros teriam ido até o lugar para fazê-la dormir porque ela estava muito mexida com o que tinha acontecido com o marido dela. Então, o que acontece nessa hora? Eles a acordam, dizem tudo bem, mas ela vai acordar porque a gente precisa levar ela para prestar depoimento. Quando eles chegam na 16ª, a ordem é levem ela para a 15ª. E na 15ª é que entra o problema. O delegado Mauro Magalhães, então, ele vai passar então a tomar conta da tudo que diz respeito a Paula Tomás. Então ele vai receber a Paula, vai conversar com ela, a Paula vai assumir tudo, e depois que a Paula assumir tudo, ele não vai manter a Paula presa, a Paula vai embora. Então esse homem, na verdade, quando ele é designado, né, quando ela vai para a 15ª, eles já percebem uma certa manipulação do tipo, parece que houve uma conversa onde o Guilherme vai assumir e a família da Paula Tomás vai pagar a defesa dele. Então eles já estavam tentando dividir a culpa de alguma forma ali que desse certo para todo mundo. E segundo as pessoas que tentam, né, olhar essa situação toda, pegou muito mal para esse cara que já tinha uma reputação péssima.
Então, quando você pega um cara como esse, qual foi o que a Glória Pérez teve que fazer? O pai dela disse para ela o seguinte: minha filha, vá atrás de um advogado. Você vai atrás de um advogado porque quem vai tomar conta agora disso tudo, quem vai tomar conta dessa investigação é este homem, Mauro Magalhães. Então você sabe quem ele é? Então é ele que conta que ele é um cara investigado por uma cobertura em Petrópolis, inclusive a operação era a operação na casa de Petrópolis, que aconteciam, né, esses horrores. Então, o cara começa a levar. Quando as pessoas começam a perceber que ela, Paula Tomás, tinha envolvimento, a imprensa começa a dar a matéria. E ele fica muito bravo, ele chega a ameaçar jornalistas dizendo: você não tem coragem de dar, eu tô dizendo para você não dar a notícia e você não vai dar. Então as pessoas peitaram esse cara e colocaram a notícia, sim, de que Paula Tomás tinha participação no caso. E aí é nesse momento que, além de irritado, ele começa a, inclusive, atrapalhar o que seria as investigações que estavam indo bem com o Cidade, com os outros delegados que estavam envolvidos. Ele foi quase forçado a conduzir direito a situação, porém muitas lacunas ficaram em aberto. Por exemplo, a alegação dele com relação né, o que foi utilizado para fazer mal a Daniela. Ele afirma a tesoura, porque foi o que o Guilherme de Pádua, né, disse que tinha utilizado. Só que eles perguntam: onde está a tesoura? E ele diz que jogou no mar. Só que quem olhou, até mesmo o policial que olhou a primeira vez, disse faca. Gente, tem uma diferença enorme, tá, para a polícia, essa questão de instrumento. Faca tem um lado só, né, que acaba tendo ali fio de corte. Tem uma questão da tesoura, porque eu já falo também lá no outro vídeo quando eu fiz, né, pela primeira vez. Para você manipular uma tesoura, né, para chegar a esse ponto, você acaba machucando a sua mão, porque você acaba tendo que pegar nas partes que tem fio na tesoura. Então não poderia ter sido tesoura. Pode até ter aparecido uma tesoura por lá, mas não foi com uma tesoura que tudo aconteceu. E é nessa hora que só tem uma coisa que poderia ser utilizada, e era punhal. Então, nessa hora, a Glória diz o seguinte: eu já vou chamar um advogado. Eu vou ter que chamar um advogado. Minha filha, infelizmente, mal desceu, né, a sepultura, mas eu preciso chamar um advogado, porque está na mão desse homem e as coisas já estão tomando esses lados. Eu quero saber da minha filha ter justiça. Então, ela procura um advogado que já achava um absurdo aceitarem, né, uma versão que era muito utilizada na época de: esta mulher bonita, jovem e provocante está destruindo a minha vida. O Dr. Lavínia, que era o advogado da família, fala muito sobre isso e ele já tinha a tese do punhal. Quando ele viu as fotos, ele diz: isso foi um punhal. E disse: por que não disseram para ele, mas aonde você jogou essa tesoura? Mas para a polícia na época não importava, ele já tinha sumido e a coisa toda já tinha sido, enfim, resolvida naquela noite mesmo. Naquela noite se encontrou a Daniela, naquela noite se prendeu o Guilherme, só que as coisas não ficariam assim por muito tempo. A prisão dele seria, na verdade, relaxada, teria um relaxamento de prisão preventiva. Por quê? Ele foi preso preventivamente, porém ele teve um flagrante, lembra? Os policiais conversaram sobre o flagrante às 6 da manhã. E aí o que acontece? Várias pessoas ali, né, começam a dizer: ó, ele vai ser solto, ninguém entende por quê, e é nessa hora que eles descobrem que alguém analisou, né, um advogado dele entra com um pedido, né, que seria o famoso habeas corpus, e alguém diz o seguinte: não, faltam vários critérios para ser colocado como flagrante, vamos soltá-lo. Logo depois, desembargadores, Ministério Público olha aquilo e fala: jamais, gente, esse cara tem que estar preso. Só que já tinha dado tempo dele fugir, então ninguém mais sabia onde estava Guilherme de Pádua. E aí vem a parte de Paula Tomás. Onde estava Paula Tomás, que não presa? Paula Tomás foi solta e diz que não prestaria depoimento, e é nessa hora que as coisas já começam a se afastar. Você vê que meio que cada um tá tomando um lado ali para criar sua defesa, tá? Então ela sai e ela também tem a sua prisão, né, preventiva decretada. Porém, ela também foge. Então as pessoas começam a ir para a porta do apartamento, começam a ir para os lugares que poderiam encontrar ele, mas não conseguem encontrar ninguém. Até que ele acaba se entregando voluntariamente junto com os seus advogados, né? Só que dentro desse meio tempo ele só vai dar uma outra versão, ele só vai falar desse caso de novo no julgamento, sobre como tudo aconteceu. Ele vai ser preso, vai precisar que até o Maurício Matar e o Frota peçam para que as pessoas parem porque ele já estava preso, porque ele corria o risco de perder a vida na mão da população, também tem um nome para isso, né? As pessoas queriam pegar ele,
e ele já estava preso. Então, com ele preso, eles pedem e falam, não, ele já está aqui, porque todo mundo tinha certeza de que tudo ali seria feito dentro, né, da lei, que tudo seria feito de forma muito correta, e há quem diga que não foi. Então, assim, a gente precisa sim ter um entendimento de como as coisas aconteceram. Por exemplo, houve a questão dos 6 mil dólares, onde uma escrivã diz o seguinte, esse dinheiro estava na delegacia e eu escutei que muitas pessoas pegaram esse dinheiro e dividiram entre elas, os policiais que estavam no local dividiram entre eles. Na 16ª, ninguém ouviu falar desse dinheiro, os investigadores, o delegado, ninguém ouviu falar. Tinha esse cara que começou também, né, esse Magalhães, esse delegado titular da época, começou a bater de frente, por exemplo, com a Comissão das Mulheres, que já defendia o direito das mulheres, que definiu a investigação como falha, definiu a investigação como tão premeditada quanto o crime, se fechasse, né, na culpa em Guilherme de Pádua, com o motivo de defesa pela sedução de Daniela Pérez, e isso era inaceitável, né, para muita gente. Então ela começa a bater de frente, várias pessoas discordam do posicionamento dela ali dentro da série, e ela está mostrando ali qual a versão dela, como por exemplo a questão da arma, que ninguém nunca encontrou, né? Se foi punhal, faca, o que foi? Tesoura? Ninguém sabe. Então, tudo isso foi colocado. E é quando também a Glória diz, e tudo começa novamente, porque as matérias começam a acontecer. Matérias que não acabam mais. No Brasil, no exterior, em vários lugares. E as fotos? Quais eram as fotos? Era do Raul Gazola com a Daniela Pérez? Não. Era do Bira junto com a Yasmin, e aquilo era bizarro, porque você tá vendo ali se beijando, você tá vendo ali junto uma moça, né, que perdeu a vida na mão daquele cara que tá do lado. Então a coisa ficou muito mais fácil das pessoas engolirem que ela era muito sedutora, que ela, né, poderia ter provocado ali uma separação, uma briga de casal e que ele não tinha culpa. E ele era muito, né, de dar entrevistas, ele deu diversas entrevistas. Ele soube dar as entrevistas e tentar manipular a cabeça das pessoas de que ele era uma vítima. Ele só se defendeu, ele não fez nenhum mal para ela. Então isso destrói as pessoas. Quando Raul Gazola sabe, né, ainda durante, né, a parte ali do velório que tinha sido ele, o Raul Gazola parece um louco, ele vira um bicho. Então, assim, destrói vidas. Você percebe que até hoje é uma coisa que não adianta. Eu sinto muito, mas é visível, é notório que o Raul Gazola ainda, né, tem uma coisa com Daniela. Não dá para você ter a razão da sua vida, o amor da sua vida naquele momento, quando você é tão jovem, arrancado de você de uma forma tão covarde, você não sentir nada. E aí, dentro desse documentário, já tem um direcionamento. Por quê? Já tem Luana, que era uma moça que trabalhava, né, acho que ela era maquiadora, porque tem uma que é maquiadora e uma que trabalhava com as roupas, com as vestimentas, camareira. E o que acontece é que elas contam como Guilherme de Pádua perseguiu, né, a menina naquele dia. E Luana diz o seguinte, que na verdade ela não iria sozinha com ele para lugar nenhum. Se ela foi desmaiada. Então a gente já vai tendo uma prévia. E também o advogado dizendo sobre a questão de ser a última lua cheia do ano, a questão de não ter mecha, né, a mecha do cabelo dela arrancada, e tem pessoal que era a aliança, várias outras questões, e ele dizendo isso foi um ritual, usaram um punhal. E aí é que as coisas vão se direcionando para uma nova narrativa que vai ser vista nos próximos episódios, e acredito que os episódios finais. E aí a Glória vai dizendo o seguinte, que ela recebeu um telefonema de alguém que disse o seguinte para ela, você nunca vai conhecer a verdade, mas eu posso te contar, então se você quiser saber o que aconteceu com a sua filha, esteja no posto de gasolina tal, que eu vou te contar toda a verdade do que aconteceu com a sua filha. E aí né, fica no ar, dá-se a entender, entre outras coisas, que ela vai encontrar essa pessoa. Então tem muita coisa, muita água para rolar debaixo dessa ponte. E na minha cabeça, mesmo desde o começo, desde que eu fiz a primeira vez esse caso, eu sempre tive a desconfiança de que sim, era um ritual. Então, eu acredito que na cabeça de muitos ali, inclusive pessoas muito próximas, foi o que aconteceu. Agora vem a parte que eu disse, fiquem até o final. Uma pessoa não participou deste documentário. Na verdade, 2 pessoas não participaram deste documentário, que foi Guilherme de Pádua e também Paula Tomás. Tá, não tem como não citá-los, afinal de contas é um caso oficial, foi um caso público, né? As pessoas souberam disso, se sabe de tudo isso,
Se sabe que depois que ele saiu da cadeia, ele ficou acho que 7 anos preso, saiu da cadeia, depois fez diversas publicidades. Para muitos isso é uma coisa muito normal, afinal de contas ele pagou a dívida dele com a sociedade, tá tudo bem. E aí eu sem querer acabo entrando em um vídeo, na verdade é sugerido para mim um vídeo dele, do Guilherme de Pádua, de alguns minutos, eu acho que já tinha sido cortado, já não estava, né, na íntegra, mas depois eu achei um maior, onde ele fala que não se conforma, na verdade, né, ele diz que acha muito estranho, vou tentar usar as palavras corretas, que ele acha muito estranho, uma produção como a HBO juntamente com a Warner não tê-lo colocado para dar a versão dele, porque uma história não é contada com apenas uma versão, porque é o que está acontecendo, a versão da mãe, a versão, né, do viúvo e tal. E que ele não teve, né, então a oportunidade de se defender. E aí nessa hora vem o pedido, né, de desculpas, e ele diz inclusive que se ele fosse a Glória ou o Raul, ele mesmo estaria se perseguindo, assim como estão perseguindo ele. Tem palavras assim para esse vídeo. E o pior é que o vídeo está com quase 300 mil visualizações. Uma pessoa que era basicamente irrelevante na plataforma, quase 300 mil visualizações. E aí o que pode acontecer? É uma pessoa que já está dizendo, já está tentando ver como que vai funcionar as coisas, como serão as coisas, e está o quê? Queria que a HBO tivesse convidado ele para dar a versão dele? Gente, essa série é para falar da versão da perda, tá? Da pessoa que se foi, da Daniela que se foi, da mãe, do viúvo, tá? Dos amigos, de como as pessoas encerram, como fica a vida de quem perde e não de quem paga, porque quem fez tem que pagar. O problema é, você tira a vida de uma pessoa e você ainda fica achando que quando alguém, depois de 30 anos, vai pegar e vai te chamar para você contar a sua versão. Eu acho que a versão Guilherme de Pádua foi extremamente conhecida e, segundo Glória, talvez a única conhecida. E por isso esse documentário existe. Então, eu acho que existe um tempo para tudo e eu acho que isso é até bíblico. Tempo de colher, tempo de plantar. Então, assim, por muito tempo, as pessoas souberam da versão Guilherme de Pádua. Agora chegou o tempo das pessoas saberem a versão da mãe, do viúvo, dos amigos, de como foi, de como é a tensão e que as coisas não se resumem só em encontramos dessa forma, prendemos a pessoa e vida que segue. Não, a vida nunca mais segue do mesmo jeito e isso é vital para a gente entender todos os casos que são colocados aqui no canal ou que vocês assistem em outros lugares. Não é fácil levar a vida para frente, né? Ainda vão ter muitos desdobramentos, mas deixa agora a mãe falar. Esse documentário é para ela, é dela. Ela tá ressuscitando a verdadeira Daniela Pérez. Bira e Yasmin, eles não eram Bira e Yasmin. E ainda que fossem, ainda assim, Yasmin estaria morta nessa novela macabra que aconteceu depois nos bastidores. Vocês sacaram? Eu desejo a todos vocês um excelente meio de semana. Eu vou ficando por aqui. Espero vocês nos comentários. Super beijo e até o próximo vídeo. Fui.